apunhalado, Léo, para ficar bem bacana, porque deve ter pais aí com crianças de várias faixas etárias, um pouquinho de desenvolvimento de cada faixa etária, assim, em algum jogo, fica à vontade, dar exemplo, que eu acho bacana falar sobre isso, para eles darem mais valor ao brincar. E depois eu queria falar um pouco do adulto também. Sim, vamos chegar nos adultos também, isso é importante. Eu vou seguir mais ou menos uma linha, vou falar como se fosse uma classificação do nome do jogo, mas não se importem muito com isso, só para dar uma norteada. E depois eu vou explicando mais ou menos a faixa etária e a gente vai trabalhando em cima disso. Existe uma classificação de jogos chamada jogos de liquidação. Jogos de liquidação, tudo bem, Janice? Jogos de liquidação nada mais é que são jogos e atividades que as crianças brincam, quase que zombando com ela mesma, ela se desafiando. Então, um exemplo típico disso é uma criança que está aprendendo a se levantar, e ela levanta, se equilibra, cai de bumbum e tenta de novo, aí ela cai e ri. Ela está ali se desafiando, mesmo com a frustração de não conseguir, ela está ali zombando dela mesma, mas evoluindo. Então, a gente estimular a criança, vem bebê, vem comigo, é uma brincadeira e é um estímulo da criança começar a coordenar o corpo. Falando em cima disso, no final tem 2 livros que eu vou mostrar para vocês. Um é muito importante em cima da parte para quem é professor e tal, para a parte de neurodesenvolvimento, é importantíssimo. E um outro que já serve bastante para pais, não só pessoas que são professores. Seguindo essa linha de jogos, temos jogos funcionais, que se a gente pegar como exemplo, são, como você falou mesmo, da tampinha de encaixar, que são os jogos óculos manuais. A gente já percebe a criança com 4 meses fazendo isso, que basicamente é a criança no móvel tentando perceber a distância, tendo a noção da distância e encaixe, para tentar segurar aquele objeto, ela perceber isso. Então, voltando ao exemplo da bola, como a gente pode trabalhar isso? Com a bolinha de papel. Lançamentos, segurou, você perceber a distância da bola chegando em você e tentando segurar. Com outros tipos de objetos que a gente pode trabalhar também. Por exemplo, um cabo de vassoura, já com crianças maiores. Mas isso dá para fazer numa sala um pouquinho maior, se tiver um quintalzinho de 4, 5 metros. Meus alunos vão reconhecer disso, a Carol, o Luiz, tal, que estão aí com os pais assistindo, entre outros que estão aí. Um cabo de vassoura, você bota em pé, a criança está 3, 4 metros de você, e você pede para a criança correr. E você simplesmente vai largar o cabo de vassoura e a criança tem que tentar alcançar. Pode ser o cabo de vassoura, um macarrão, porque a espuma não vai machucar, né? Então a criança vai ter essa percepção de espaço, que ela precisa acelerar para alcançar aquilo, não adianta ir devagar. A criança vai ter a tentativa de manipulação do objeto, de pegar. Eu sempre dou muita ênfase à questão de seguir ordens, né? Não que seja algo... Quem assiste minhas aulas sabe que eu não sou um general de ter que seguir assim, assim, assado. Mas são pequenas percepções que a gente tem. Por exemplo, quando a criança pega esse objeto e você solicita que ela te devolva, né, ela tem que te devolver em mãos. Então você começa a perceber se a criança reluta ou se ela te entrega. Claro, uma criança maior de 7, 8 anos, ela tem quase que a obrigação de te devolver ali. Claro que tem os empolgados que vão achar que estão no karatê, né, lutando com o cabo de vassoura. Aí a gente passa para jogos de manipulação, como eu já falei anteriormente, o de encaixe, né, a gente tem muito aqueles blocos lógicos de encaixe, de posição, então você já pede, a criança já pega essa noção de encaixe, noção espacial, do objeto, entre objetos. Jogos de construção, ordenação, eu tenho como exemplo aqui, simples, eu tenho uns 10 a 15 copos aqui das Olimpíadas. Quem foi nas Olimpíadas deve lembrar aqueles copos amarelos, né, que tinha mais refrigerante, cerveja e tal. Tem um jogo, aí a gente vem na criança ser especialista. Meu sobrinho, filho do meu irmão, quando entra aqui em casa, ele vai direto nesses copos que ficam numa estante. Ele brinca de construir torre. A principal brincadeira é construir torre, que ele empilha tudo e depois derruba, né? Ou pode brincar de golzinho, botar um copo aqui e outro do lado, e com a bolinha transformar aquilo em gol. Vira o copo ao contrário, ele vira uma cesta. Esse mesmo copo, né, que nem falou com a garrafa PET, a gente segura. Mas a cesta pode ficar baixa, pode ficar média, pode ficar lá em cima, né? A cesta pode andar. A gente inventa os jogos. Vamos jogar basquete? Vamos jogar basquete. Pega o copo, não precisa ser um basquete, eu estou usando exemplo de jogos desportivos, e sai rodando pela sala, bota alto, agora está lá em cima da estante, se vira. Mas como que eu vou botar? Se vira, né?
As crianças criam regras e inventam. Eu sempre dou exemplo de um aluno meu chamado Miguel, ex-aluno. Miguel hoje já está com 12 anos e estava na colônia em janeiro. O Miguel era aquele aluno que não parava. Não conseguia parar quieto em nenhum momento. A gente fez uma atividade mais básica possível. Um pique-cola. Então, um pique-cola, basicamente, quem é colar tem que ficar parado, né? E vai perder se todo mundo colar. Eu estou vendo a brincadeira inteira. O Miguel, que não para, parado no meio da sala. Não se mexia nem para um decreto. Tá estranho pro Miguel, mas não vou falar nada. Ele não tá com cara de choro, não tá com cara de nada, tá quietinho ali. Quando terminei a brincadeira, vamos lá beber água, turma, ele passou do meu lado e falou assim: tio Léo, ganhei a brincadeira. Eu, como assim? Eu fingi que estava colado para a pegadora achar que eu estava colado e ela não encostar em mim. Ou seja, ele teve a linha de raciocínio dentro do jogo, burlou o jogo no limite do jogo, porque em nenhum momento eu falei que não podia ficar parado. Então, as crianças inventam. E ali, foi a partir de várias... Quantas vezes ele brincou daquilo e um dia ele teve a sacada. Então, né, eu observei ele durante a aula, que estava diferente, mas deixa. Muitas vezes a gente tem que deixar fluir, né? Claro que com nossos filhos, né, provavelmente é mais difícil, às vezes interagindo com outro, é mais difícil deixar fluir, né? Imagino que seja. Né? Mas observar como vai dar a resposta. Né? Às vezes até um ato um pouco mais incisivo de outro aluno, né? Eu achei legal. Eu achei legal que você pontuou aí da regra, queria entrar um pouco nisso. E aí a gente entra no que por que a gente acha tão importante brincar, e aí falando do lado mais cognitivo, né, psicológico, vamos dizer assim, ficar mais de fácil entendimento para o pessoal aí, a importância de regras, por exemplo. Normalmente, quando você vai brincar, as próprias crianças criam regras. Você mesmo está falando, né, elas mesmo mudam todo o tempo e não tem que ser assim. Então, assim, você acaba percebendo, e aí para o pai e a mãe que tá acompanhando a gente, que regra entrou na brincadeira. Então, assim, olha que coisa séria. Então, você mostra para a criança que tem que respeitar a regra, né? Então, se você tem uma rotina hoje que você tem que impor, você tem uma rotina que você tem que conversar, dialogar, já entrou na brincadeira a importância da regra na brincadeira, né? A importância de respeitar as regras na vida e na brincadeira. Então, o quão é importante o brincar em todos os aspectos, né, Léo? Uma coisa que eu costumo falar muito, e eu queria também que você abordasse esse lado mais cognitivo do brincar, da importância do desenvolvimento cognitivo, para os pais entenderem, é a gente tomar cuidado muito com o limite de como a gente fala também, como a gente dialoga. Por exemplo, às vezes tem pai que não tem paciência de conversar, de explicar, né? E aí, vamos dar uma salva de palmas aí para os professores, né? Que os pais hoje, a gente está se vendo num momento que, caramba, como é que um professor aguenta ficar 5 horas com 30? Se eu fico com 2, eu não aguento. Tudo bem, a gente está com uma rotina diferente do professor. O professor fica com os alunos, a gente fica com o aluno, com a casa, com o trabalho, com o nosso filho, né, no aluno. Entra todo um outro processo na rotina. Mas a importância do cognitivo na brincadeira entra as regras, né? Entra o desenvolvimento cognitivo, a criatividade, a imaginação vai criando, né? E vai aperfeiçoando, vai melhorando a criatividade da criança, cada dia aumenta, e isso lá no futuro vai ser muito bom, porque uma pessoa criativa no mundo de hoje, né? Eu acho que a gente leva muita vantagem, porque hoje o mundo, a gente está numa geração deles, né? A geração imediatista, a geração que tudo muda muito rápido. Mais uma dica aí de atividade, falando em tudo muda, e também entra cognitivo. Tem uma rede social que está bombando muito, que é o TikTok. É uma rede social que não tem muita coisa ruim, tem muita criança, muito adolescente. Eu fiz uma conta lá, e eu e minha filha, a gente fica olhando de vez em quando, já criamos 2 vídeos bacaninha lá, ficou bem engraçado. E assim, muda muito. E lá é uma explosão de criatividade, cara. É uma explosão. Quem puder olhar lá depois, fica uma dica. Fala um pouquinho, assim, que eu acho muito importante correlacionar a brincadeira com o cognitivo, sabe? Esse desenvolvimento que é fundamental, independente da idade. Aí entra até o adulto, né? Então, primeiro ponto, né, a importância do erro.
A brincadeira está ali justamente não para enaltecer o erro. Ah, parabéns, errou aí, né, da estrelinha. Não. É que vai errar. Nós vamos errar. Né? Então, a brincadeira está lá justamente para isso, para a criança compreender o erro e, na tentativa, ir ajustando isso. Né? O desenvolvimento cognitivo da criança está diretamente ligado a isso. Existe um livro de um pesquisador britânico, o Winnicott, que é do final dos anos 40 e norteou muito a questão de brincar, é por que as crianças brincam. Eu cheguei a falar por alto, né? É por prazer? É para expressar agressividade? É para demonstrar ansiedade? É para determinar contatos sociais? É aumentar a nossa rede de contatos? E algo que você me falou hoje mais cedo, quando essa questão de rede de contatos, lembranças, estimular lembranças, já trazendo para adultos, nossas principais lembranças, se perguntar para todo mundo que está online aqui, quem quiser compartilhar, suas principais lembranças da infância. Boa parte delas vão estar ligadas a jogos e brincadeiras envolvidos com outras pessoas, daquele amiguinho de infância, aquela amiguinha de infância e aquelas situações. Eu falando em desenvolvimento cognitivo e tal, vocês podem ver que aqui atrás de mim tem um mapa, né? Então, eu brinco que eu era uma criança relativamente estranha, que eu sempre fui, quando pequeno, eu era muito calado, né? Tem alguns parentes aí meus que vão confirmar isso. Calado, né? Em casa eu falava que não tagarela, mas fora de casa eu era calado. E as brincadeiras que Continua um pouco, Léo, continua. Quando você está no meio do pessoal que você conhece, você fica à vontade, mas isso. Você é um cara calado. Eu me solto muito em alguns grupos específicos, outros eu demoro um pouquinho mais. Mas por que eu falo do mapa? Eu brincava basicamente, muitas vezes eu brincava sozinho, né? De pegar um amigo meu de escola, brincadeiras no recreio, Léo Jorge, escolas com amigos, vizinhos, né? Eu adorava um atlas. Se me perguntar hoje em dia, boa parte das capitais eu ainda vou saber. Então ajudou nessa questão de memorização. E meu jogo, eu sempre fui fã de esportes. Eu colecionei jornal de esportes. Pegava Globo, jornal Globo Esportes, eu guardava o jornal. Depois virou uma lembrança muito boa quando a gente se mudou e a família usou o jornal para embrulhar a mudança. Mas, enfim, todos os meus jogos eram relacionados com isso. Eu pegava um dado e um boneco e fazia o placar do jogo ali. Brasil e Alemanha se enfrentando. Brasil e Alemanha vão se enfrentar na Alemanha. Onde que é? Vão se enfrentar em Munique. Então, quando você vai ver isso em mim. Eu sou uma pessoa que, em termos de mapa, localização geográfica, que desenvolveu em mim, isso não existe. Né? Então, você percebe quanto que a questão de memorização, cognitivo, relacionar os dados, noção de distância. Então, era um simples jogo da criança estar ali, sozinho, inventando jogos. Acho que eu vou falar uma coisa que acho que meu irmão aqui nem sabia. Ele nem deve lembrar. Meu irmão é 4 anos mais velho do que eu. Uma vez, esse troço de esporte, eu estava fazendo de basquete, tinha NBA, e eu via nas tabelinhas o percentual. Só que eu não sabia o que era percentual. Aí virei e perguntei para ele, como que faz isso aqui? Né, calcular percentual. Né, eu não falei percentual. Aí ele falou que não ia me falar. Acredito até hoje que de repente ele não sabia na época e quis dizer que não ia me falar. Aí eu comecei a olhar. 4 vitórias em 10 jogos dá 40%. 5 vitórias em 7, tem uma conta aqui. Eu já tinha sabido o básico de divisão ali. E ali, por curiosidade, eu acabei aprendendo a dividir e ver que, 4 dividido por 10 dava 0,4. Então dá 40, o tal dos 40% ali. Não tinha um conceito. Mas uma brincadeira me levou a isso. Né? Então, a criança vai se desafiando. Né? A gente vai vendo essas situações da criança perceber o fato de transformar dentro do jogo. De novo a história do Miguel, ele percebeu. Até a questão das regras. Não estou dizendo aqui para ninguém quebrar regra, sair desafiando a lei, não, tá, gente? Mas a lei, ela não é nua e crua, né? 880, né? Ela existe um tom de cinza, vamos botar assim, que a gente precisa ter uma interpretação. Isso, e saber lidar com essa interpretação é fundamental. O Miguel soube lidar com a interpretação de maneira positiva. Ele criou, foi no limiar da regra, né? Ele foi no limiar da regra, obrigado, Vanessa. Ele foi no limiar da regra e não infringiu nada e conseguiu fazer com que
tivesse êxito dentro da brincadeira. Então, isso a gente pode trazer para quem é da área do direito, quem é da área de português e literatura, né, a questão de interpretação de jogos, interpretação dos fatos. E ele não burlou, é importante falar, ele não burlou, ele interpretou. Sim. Que você não disse uma regra, né? E aí você não colocou esse limite para ele e ele fez. Então, assim, olha como a importância esse garoto, né? Tem uma mente, e não é só ele, a maioria das crianças são assim. Hoje em dia, elas na hora já te debate, não, mas você não falou isso, né? Por exemplo, uma vez eu deixei minha filha de castigo, e eu falei que ela ia ficar 1 semana de castigo de bala. E aí chegou a noite, o pai trouxe chiclete pra mim, e eu já cheguei, já estava chateado com ela, mas você tá de castigo, Eduardo. Pai, mas você falou, pai, castigo de bala. Você não falou de chiclete, eu pedi chiclete. Então, assim, cara, isso acontece diariamente com os pais. E eles acabam, né? Eu estava falando um pouco sobre esse lance do cognitivo, e eu acho importante demais a gente pontuar, né? A gente perceber as formas de como falar. A gente pode demorar muito, Léo, que falta só 10 minutos, cara. A gente tem que fazer o desafio. A forma o poder da palavra, porque eu acredito muito no psicológico, eu acredito muito na absorção do que você faz, né? Tudo que a gente preza, tudo que a gente, né, não estou falando estou falando de mente. Tudo que você coloca um objetivo, você está falando de desafio, a criança coloca desafio, você acaba indo atrás e você, né, a criança acaba tendo que resolver e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado também com o lance das palavras no cognitivo, né? Às vezes a gente lança palavras e tem crianças que não vão absorver bem, elas absorvem demais, né? Então a gente precisa muito tomar cuidado com as palavras. Bom, ainda mais nesse tempo de quarentena, a gente fica um pouco estressado, no limite. A gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu faço para refletir muito comigo aqui em casa e com minha esposa, quando a gente vai repreender a Duda de alguma forma, eu sempre reflito, caramba, como que eu era nessa atitude dela? Né? Às vezes, quando a minha esposa vai repreender, eu digo, mas você, como é que era na idade dela? Eu pergunto, não na frente da Duda, lógico, mas aí ela vai e assume, caramba, eu era pior. Então, assim, a gente às vezes acaba lançando palavras negativas para a criança, e é o que a gente está falando, a gente cria memórias, né? Nós criamos memórias diariamente, e normalmente a gente vai lembrar, graças a Deus, né, a gente lembra muito de memórias boas, do brincar. Se a gente começar a lembrar aqui, pedir para o pessoal colocar lembranças boas aqui, vai colocando aí, gente, uma brincadeira que lembra, que vem à tua memória, coisa boa. Mas também a gente guarda muita memória negativa. E aí tem de pessoa para pessoa, entrando no psicológico, tem pessoa que é muito mais voltada para lembrar o negativo da vida dela do que o positivo. Tem perfis diferentes de pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também diariamente e não também lançar muita coisa ruim, evitar. Hoje em dia a gente pensar mais positivo, ainda mais nesse momento, né? Dar uma dica assim mais leve para as pessoas ficarem mais tranquilas, tentarem relaxar, que eu sei que cada um está com sua dificuldade, é difícil, mas não desaba em cima deles, porque eles não têm culpa, né? E é pior, eles estavam numa rotina deles e hoje eles não têm, a maioria está preso, não pode sair, não pode brincar, não pode ver ninguém. Então, assim, para eles também, se você pensar com a cabecinha deles, tá muito difícil, né? Então, um cuidado aí para os pais ficarem atentos, né? Os professores aí, pais estão acompanhando a gente. E eu queria ver, cara, porque olha só, a gente fica aí, ó, 8h52, a live derruba a gente 59. Vamos fazer um desafio? A gente estava conversando sobre o desafio que a gente queria propor uma brincadeira independente da faixa etária. Também fica à vontade as crianças que estão aí na live, que eu já vi que são um pouquinho maiores. E eu faço muito com o Eduardo desde pequena. Só para deixar aqui, Léo, rapidinho, eu botei o site da bemestar.rio.br, que é a minha empresa, e tem 2 e-books lá. Um é antigo, que é a importância do brincar, uma linguagem bem bacana, quem quiser baixar lá, é só entrar. Uma linguagem, até você deu uma lida para mim, deu uma revisada na época que eu lancei. Uma linguagem para pais mesmo, né? Pais responsáveis que queiram
entender um pouco melhor essa importância do brincar, um pouco que a gente abordou aqui. Tem um e-book lá bem pequeno, é fácil a leitura, quem quiser, e tem um e-book de brincadeiras, de dicas de 0 a 12 anos. Algumas dicas, né? Quem quiser também pode baixar lá, que eu vou colocar ele gratuito hoje a partir das 22 horas. Ele está com uma venda de produto, mas eu vou colocar gratuito. Eu vou, junto do desafio, um pouquinho antes do desafio, eu vou propor, a gente faz o desafio e eu dou uma dica de algumas atividades que a gente pode tentar fazer em casa, que eu estou vendo que tem algumas pessoas com crianças e tal, para aumentar um pouco vamos botar assim, esse portfólio do pessoal de brincadeiras e tal. Se não, qualquer coisa, depois a gente produz vídeos e repassa para o pessoal. Deixar nosso direct aí de mensagens abertos. Quem quiser tirar dúvida, pedir ajuda, fica à vontade, que a gente está aberto aí a receber. Isso aí. Então vamos para o desafio? Eu vou mostrar aqui uma brincadeira. Deixa eu ver se vai dar. Beleza. Tá dando para ver legal aí? Aqui tá. Isso aqui é o seguinte, desde pequenininha eu ensinava a Duda brincando. Duda? Ela apareceu aqui, ó. Tá doida para aparecer. Eu ensinava ela brincando, né? A gente brincava as vogais, os números. E aí, por exemplo, aqui eu criei o número 2. Vocês dá para ver aqui de vermelho, é o número 2. Numa folha em branco. Então, a gente fazia muito na folha. E hoje a gente usa o tablet, né? Mas aí pode usar o tablet, papel, o que vocês quiserem aí. Celular, dá para fazer no bloco de notas. Você coloca um número, uma letra e... Tem gente que não é bloco de notas. Pede para criança desenhar. E aí, com o número 2, o que dá pra gente desenhar, cara? Tem um mundo, né? A Duda sempre faz esse tipo de desenho aí do... Qual é o nome desse desenho, filho? Flamingo. Do Flamingo. Eu adoro o Flamingo. Aí tem aqui outra sugestão. Eu fiz a letra B. Tá bem feia até a letra B, mas ela transformou num desenho muito bacana, uma borboleta linda, e eu botei o B aqui do lado para vocês verem. Eu que botei o B. Foi você, né? O B tá aqui, ó. Né? Ela tá aqui. O número 7. Rapidinho aqui para... Então, assim, tem uma infinidade. Aqui foi o 0. Olha o 0, que lindo. Vira para mostrar o 0. Virar. Ela pediu para virar para mostrar o 0. O 0 tá aqui. Na cabeça, né? Uhum. É um gato. Então, esse aqui é um dos desenhos, dá para fazer dentro de casa, não precisa de muito material. Um caderno que esteja sobrando folha aí da escola, do ano passado, dá para brincar muito. Aí tem o jogo da velha. Agora a gente está brincando muito, né, filho, do desenho. Escolhe 3 desenhos, 1 minuto, aí eu marco o tempo, ela tem que desenhar, eu tenho que adivinhar o desenho. Só que assim, eu me ferro, porque o desenho dela... eu não descubro, cara, é difícil, né? Eu perco sempre, mas fica uma dica aí pros pais também. Perfeito. Aí o desafio nosso é que as pessoas, quando desenharem, quando fizerem essas atividades com os filhos, postem e estimulem um ao outro a brincar com o filho também. Então, tipo, o Anthony brincou com a filha dele, vai fazer o desenho, vai chamar, a gente até botou algumas hashtags, tipo hashtag desenho criativo, desenho em família, e marcar alguns amigos que tenham filhos que venham fazer isso também. E a ideia é que a gente crie um grande mural. Brincar em família? Vamos botar a hashtag isso. Brincar em família. Brincar em família, melhor ainda. Que aí quem entrar no desafio aí vai postar, marca o Anthony Campos A3 e o Leonardo Marafone e bota lá hashtag brincando em família. Brincar em família. Vou botar aqui para fixar. Vai, fala aí. Em cima desse brincar, alguns jogos que são básicos, né? Eu vou falar, você fala, é mesmo, né? Tipo, mímica. Mas a mímica ele pode fazer desde expressões, é muito pra gente ver a questão da emoção da criança. Desde o desenho, faça um desenho experimente fazer um desenho de rosto, feliz, triste, e pedir pra criança reproduzir para ver se ela reconhece a emoção e de que forma ela reproduz isso. A criança vai ter a tendência de querer gritar, brincar, tipo, feliz, ela vai dar uma risada, é assim mesmo, a ideia é fazer essa brincadeira. Trabalhando a questão sensitiva, vendar a criança e trabalhar com sons dentro de casa. Claro que você vai proteger dos objetos para não bater numa escada, uma quina de porta e tal, né? Para
a criança localizar o objeto. Você sacode, bate um pandeiro, se tiver uma caixa de um pote para a criança ir em direção ao som, tentar perguntar para a criança que som é aquele, se ela identifica. Léo, essa questão do brinco. Oi. Tem 1 minuto, vamos só ver. Pessoal, quem vai brincar aí, dá um tchauzinho aí pra gente saber que vai brincar, que eu vou mandar mensagem pra vocês, vou marcar vocês lá no meu history lá, que eu vou botar essa brincadeira lá. E só para fechar, por último, mas não menos importante, sacola mágica, de tirar objetos, para a criança identificar e construir uma história. Então, lembra da brincadeira do Chacrinha? Tirava uma corneta, tem que contar a história da corneta? Seria basicamente isso. Maneiro. Estimular a criança em cima disso. Gostei dessa. Eu não lembro. Cara, queria te agradecer, a gente só tem 1 minuto. Muito obrigado. Tem muita coisa pra gente falar aí, depois vamos ver se a gente marca alguma coisa, uma outra live nesse mesmo tema aí pra gente fazer, convidar as pessoas. Estão dando aí. Tio Léo, manda um abraço aí, tio Léo. Estão aí na live, tio Léo. Sim, tudo bem, gente? Grande abraço. Minha prima Fernanda, que é nutricionista, que é nutricionista, trabalha com a parte de nutrição infantil, falando de fazer com alimentos, a parte sensorial, venda com os olhos, né? A Marluz, que trabalhou com a Maria Luz, a mãe da Thalia, um grande abraço, Tayla. A Érica também está aqui, né, gente? A ideia é essa mesmo, ir criando, e acho que a boa parte da conversa aqui é um estimular o outro a brincar. Então, por isso que a gente falou de subir em redes sociais, para mostrar, eu estou brincando com meu filho disso, vamos ativar a criatividade para uma vizinha, como uma vizinha minha não tem o problema de não saber mais o que fazer, porque é natural. Né? Tem horas que a gente não sabe o que fazer. Eu dando aula, tem várias vezes que eu chego no meio da aula, acontece uma coisa que eu não tenho ideia do que vai acontecer ali. Porque as crianças às vezes tomam conta e a gente tem que se virar. Léo,